Fala pessoal, tudo bem? Professor Conrado Jensen na área, professor de matemática. E hoje eu gostaria de fazer com vocês uma pequena revisão sobre o sistema de numeração que a gente estudou semana passada, a partir dessa apostila aí de planos de estudo tutorados, né? Vamos lá então ver, né? Sistema de numeração. Bom, a gente pode começar essa revisão pensando, afinal, o que é um número, né? O que é um número para você? Quando a gente aprende número com os pais ou com nossos parentes, a gente aprende que números, né? Que números a gente aprende? E será que todo lugar utiliza desse tipo de número? Não é verdade? E a gente vê pelo sistema de numeração que os números, os que a gente aprende, né? É exatamente esse número aqui que está aqui atrás da figura, né? O 0, 1, 2, o 48 e por aí vai. Mas que não é todo lugar que utiliza desse sistema, né? Desse tipo de escrita de número, não é verdade? Mas número em si, ele é igual em todos os lugares. Não a escrita do número, mas a definição de número é igual, tá? Número é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos, ordenamos e medimos. Então toda vez que a gente quer contar, ordenar é colocar em primeiro, segundo, terceiro, quarto em fila, tá? Ou medir algo, a gente está usando dos números, está usando de uma ideia de números. E é com essa ideia que nascem todos os sistemas de numeração, tá? Todos os sistemas de numeração antigos nasceram desses problemas, nasceram do problema de contagem de algo, eu queria contar algo. E aí começaram a criar meios para me assegurar que eu não vou perder algo, ou que tenho que ganhar algo, e etc, tá? Agora, numeral é toda a representação de um número, seja ela escrita ou falada. Ou seja, você escrever 23 e falar 23, eu estou usando da ideia de numeral, tá? Numeral. Agora, o principal aqui pra gente é diferenciar algarismo de número, tá? Algarismo é todo símbolo numérico que usamos para formar os numerais escritos. Por exemplo, o número 23 pode ser representado pelo número XXX e II, ou pelo numeral 2 e 3, né? Bom, como assim, né? O 23, a gente pegou o 2 e o 3, né, para construir o 23. Então a gente está pegando os algarismos 2 e os algarismos 3. No nosso sistema de numeração, a gente consegue construir todos os números apenas com os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não é verdade? Qualquer número que você pensar na sua cabeça, você consegue construir somente juntando eles. 984, você pega o 9, o 8 e o 4, não é? Então, esses símbolos, eles são conhecidos como algarismos, tá? Algarismo é também chamado de dígito. Bom, e como cresce essa ideia de número ou de sistema de numeração, né? Bom, a gente já ouviu várias vezes essa historinha do pastor de ovelhas, né? O que acontece? O pastor, quando saía para pastorar com suas ovelhas, ele queria ter certeza que a quantidade que saiu é a quantidade que volta. E como fazer isso? Ele não tinha, né, escrita, ele não sabia contar, não sabia nada. Então, foi a partir desse momento que os pastores começaram a usar pedras, né? Quando saía uma ovelha, pegava uma pedra, saía outra, pegava outra, saía outra, pegava outra, e assim sucessivamente. Quando elas voltavam, eu fazia o contrário, eu pegava e ia retirando as pedras. E aí, no final, quando a última ovelha entrava, eu olhava para minhas pedras. Se sobrasse, quer dizer que está faltando ovelha. Não é? Então, se no final das contas eu tenho 5 pedras lá na minha frente, quer dizer que está faltando 5 ovelhas, apesar de eles não saberem ainda contar. Beleza? Mas existem alguns problemas, né? A gente pode ter alguns problemas registrando as quantidades com pedras. E a pergunta é para vocês mesmo: que problemas podemos ter ao registrar as quantidades com pedras?
sabendo que esse pastor ele deixava essas pedras num cantinho ou levava com ele numa bolsa, tá? Um outro tipo de contagem que a gente pode fazer é usando os dedos das mãos e dos pés. Existiam algumas civilizações que faziam isso. Mas será que só usando o sistema, usando as mãos e os pés, a gente pode ter algum problema na hora de registrar as quantidades? E um terceiro meio, né, que foi visto historicamente, é usando os ossos. Então, eles faziam risco nos ossos. Será que pode ter problemas usando risco em osso? Será que é seguro? Bom, é um problema para você pensar, tá? Então, vamos parar aqui, pensar nesses problemas e depois a gente continua no nosso sistema de numeração.